Oi, gente, tudo bom? Tô aqui naquele modo fazendo a live sem avisar ninguém, mas a gente faz quando dá, né? Então, claro que vai ficar salva essa live. E deixa eu até já escrever aqui, porque daí depois ninguém pergunta. Vou já anotar só um pouquinho, gente. Vai ficar salva aqui e no YouTube. Pronto, agora eu já fixo esse comentário e todo mundo já sabe que essa live vai ficar salva aqui e no YouTube. Inclusive, eu já super indico que vocês assistam no YouTube depois com calma. Por quê? Porque vai ficar uma live grande, já aviso. Ela vai ficar grande, você vai poder assistir pausando lá no YouTube ou mesmo acelerando, se você preferir. Pra quem não sabe o que a gente tá falando desse livro aqui, Mama Bear Apologetics. Faz bastante tempo que eu não falo dele, eu acho que eu parei de fazer as lives em julho, né, gente? Mas aqui daí teve férias, as coisas são complicadas. Mas aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão desse livro. Então, o livro, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é um livro que fala sobre a importância de nós aprendermos a defender a nossa fé. Ele é um livro voltado para mães e ele fala sobre apologética. Apologética é a arte de defender a fé. A Bíblia fala em Pedro que nós temos que saber dar razão da nossa fé e não emoção. A gente tem que saber racionalmente explicar a nossa fé. A ideia da apologética é capacitar as pessoas a fazerem isso, né? Aqui no livro especificamente, ele está voltado para mães. Para quê? Para que nós como mães possamos primeiramente fortalecer a nossa fé e segundamente ensinar os nossos filhos a fazerem isso também. Sabe? Então a gente instruir os nossos filhos aquilo que eles vão enfrentar no mundo e capacitá-los a responder isso de maneira que quando crescerem não venham se desviar da fé por causa de questões que eles mesmos possam ter ou que possam vir até eles. Então no começo do livro ela explica a importância de conhecer a apologética, a importância de defender a fé, como instruir os nossos filhos, como nos relacionarmos com a cultura de maneira eficiente e depois ela vai começar a dar algumas estratégias e aplicar na prática essas estratégias. Então a partir de agora, o livro, cada capítulo, ele pega um assunto e ele aplica ali a estratégia que ela deu sobre esses assuntos. Então, como lidar, como responder, como se relacionar com esses temas. Como essa parte vai chegar nesse momento agora, assim, diferente do que a gente estava fazendo até então, eu vou selecionar cada 3 capítulos para fazer uma live, para não ficar assim também tão exaustivo em quantidade de lives, mas já aviso que as lives ficarão um pouquinho mais compridas e vão abordar vários assuntos. Então, nessa live de hoje especificamente, para você saber, a gente vai falar sobre autoajuda, sobre naturalismo e sobre ceticismo. E eu vou finalizar com uma outra parte que não está no livro, mas que eu acho pertinente falar e vai ajudar a embasar tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, vai dar um pouco mais de fundamento, de força aí nos argumentos quando nós falamos com os nossos filhos sobre defesa da fé, ok? Então, vamos começar pela parte da autoajuda. Eu achei muito legal ela começar por essa questão da autoajuda, porque a autoajuda, gente, é uma questão que eu vejo que é um ataque à nossa fé que não vai necessariamente vir de fora. Muitas vezes vai ser um ataque da fé que vem de nós mesmos, de dentro de nós. Somos nós que vamos nos enganar aí, achando que a gente pode fazer alguma coisa e não pode, e vamos acabar minando a nossa fé por dentro. Nós, os nossos filhos, etc. Então, eu achei muito interessante ela falar isso, eu acho muito pertinente a gente começar por esse tema. Além disso, é um tema que tem entrado nas igrejas de maneira sutil, sem a gente perceber, está diminuindo o poder da cruz de Cristo e colocando o homem no centro. E também é uma coisa que pode ser muito sutil e entrar de maneira muito sutil nos nossos corações. De maneira, não só nos nossos filhos também. Então vamos só falar um pouquinho, esse capítulo ela chama de Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo e ela vai abordar o tema então da autoajuda. Eu lembro quando eu comecei meu primeiro estágio de jornalismo no ano 2005, eu lembro que eu trabalhava numa editora e os livros de autoajuda eram o forte dessa editora, mas eles eram considerados de segunda categoria, por muito dos críticos literários, dos eruditos, eles consideravam tudo que era de autoajuda uma coisa ruim, sabe? Tipo, não vale a pena nem olhar. Eu fazia assessoria de imprensa na época, eu mandava os livros para os jornalistas, eles nem davam bola quando falava que era de autoajuda. Se salvavam quem? Aqueles
principalmente da área financeira, né? Quem pensa enriquece, casais inteligentes enriquecem juntos. Geralmente esses se salvavam. Mas a autoajuda era considerada de segunda categoria. Hoje a gente vê que a autoajuda continuou crescendo no mercado editorial, mas mais do que isso. Essa coisa do você consegue, você pode, acredite em você mesmo, ganha muita força, principalmente com as redes sociais. Porque antes aquela pessoa que não podia dar esta mensagem, transmitir essa mensagem num livro, por causa das limitações do mercado editorial, hoje consegue transmitir essa mensagem nas redes sociais. E mais do que isso, né? Ela dá a cara. Então aquele cara de sucesso vem aqui e conta o que ele fez, o que você pode fazer para ter esse mesmo sucesso que ele. Então a autoajuda ganhou muito espaço e também nessa área meio do coaching também. Não tô menosprezando os coaches, eu sei que tem muita gente de várias áreas que é muito boa, mas também tem uma galera coaching que é só do você consegue, você pode. E esse estilo coach de ser e viver também tem entrado nas igrejas, né? A teologia coach aí, de que Deus quer ter o melhor, tudo que quiser o cara lá de cima vai te dar, a teologia da Xuxa. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos por que esse caminho não é bíblico, ok? E talvez muitas vezes a gente não perceba que a gente caminha desta forma sem notar, sem perceber, nos apoiando muito na autoajuda. Então é muito bacana esse livro, por isso que eu sempre falo, se você lê inglês, procura esse livro, vale a pena você ler. Ela faz uma introdução histórica um pouco sobre os assuntos que ela vai apresentar, então é um material muito rico. Então ela vai explicando que a grande questão da autoajuda é que ele foca nessa coisa do você se conhecer e você encontrar estratégias para você vencer os seus defeitos, melhorar e ser a sua melhor versão. Quem não quer isso, não é verdade? Todos nós queremos melhorar, crescer, sermos pessoas melhores. E se você pensar bem, a Bíblia não fala isso? Que nós estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem do Criador? Que nós devemos crescer até a maturidade e chegar à estatura do varão perfeito? Então, é verdade, Deus também quer que a gente cresça melhor e seja a nossa melhor versão. Deus quer que nós olhemos para nós mesmos, vejamos os nossos erros e busquemos melhorar. Tudo isso parece muito bíblico, mas a questão é que a autoajuda volta tudo para si mesmo. Então eu vou olhar para mim mesmo, encontrar as minhas limitações, que não necessariamente são pecados, então ele diminui o poder do pecado. A autoajuda, ela deixa de apontar o erro como pecado. Então, se nós somos cristãos, doutrinariamente, a minha falha de caráter, o meu erro, a minha limitação, não é um probleminha, ela é um pecado. E o que vence pecado? Arrependimento. O que vence pecado? A libertação que nós temos em Jesus pela obra da cruz. Entende? E não é o meu esforço próprio. Ainda que exista na Bíblia as indicações de que nós precisamos caminhar em santificação, em santidade, o nosso esforço se diz respeito a processos, mas não a resultados. O resultado é o resultado da obra de Cristo em nós. Então, o nosso processo unicamente não é desenvolver o nosso eu interior, o nosso poder, nossa capacitação, mas sim desenvolver o nosso relacionamento com Cristo, porque a capacitação e o poder de transformação vem deles. Então ela vai falando um pouquinho quando a autoajuda, ela se torna esse confiar em si mesmo. Só que fala em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, que faz a sua própria força, né? Que coloca do seu próprio braço a sua força. A gente não pode confiar em nós mesmos, bem-aventurado que ele confia no Senhor. Então ela vai apontando como essa autoajuda se transforma num autocentrismo, né? Então o homem no centro e numa autoidolatria. Porque se eu posso me transformar, se eu sou capaz de melhorar por mim mesma, eu acabo me colocando no trono e mais, usando o meu padrão e não o padrão de Cristo para melhorar, para crescer, para ser uma pessoa, a sua melhor versão. Então ela vai apontando tudo isso, essa breve história, por que quando a gente... Qual que é o momento que isso se desvirtua? Como eu falei, muito faz sentido biblicamente, mas tem um momento que se desvirtua. E essa autoajuda se torna uma autoidolatria e se torna um afastamento da graça de Deus. Aqui eu gosto muito que ela evita usar os versículos bíblicos, porque quando a gente fala de apologética, a gente muitas vezes vai falar com pessoas, lembrando que a gente apologética não é para discutir, gente. Apologética não é para querer brigar com as pessoas. Apologética é para você ser firme na sua fé e se alguém vier conversar com você sobre isso, você tem argumentos para falar. Então, geralmente, quando isso acontece, são pessoas que não creem na Bíblia. São pessoas que não acreditam. Então, não adianta você usar um argumento, a Bíblia diz que, porque a pessoa fala, grande coisa, não acredito nessa Bíblia. Então, ela trabalha muito nessa linha, de não abordar versículos bíblicos. Mas aqui, falando com vocês, eu acabo abordando porque eu acho que embasa biblicamente aquilo que ela está falando, ainda que você não dependa da Bíblia para apresentar esses argumentos.
Mas só para você entender, a Bíblia fala que aqueles que procuram se aperfeiçoar por si mesmos caíram da graça. Gente, que perigo isso, cair da graça. A gente precisa da graça para tudo. E você cai da graça quando você começa a depender de si mesmo para melhorar. Um exemplo que ela dá e que eu gosto muito é que se você pega um aspirador de pó e ele quebra e você simplesmente fala, ai, aspirador, você vai conseguir, se conserte. Ele não tem a capacidade de se consertar sozinho. Ele precisa de alguém que intervenha nele, que venha de fora e faça alguma coisa. Alguém que entenda do aspirador, né? Alguém que o criou, alguém que o fez, ou no mínimo alguém que saiba de verdade como consertar aquilo, mas ele sozinho não pode fazer. Nós, como seres humanos, sabemos que somos quebrados. Nós não conseguimos consertarmos nós mesmos, precisamos da intervenção divina. E aí que entra o grande problema da autoajuda. A gente entender, a gente pensar, a gente imaginar que sozinho nós podemos. Nós não podemos, gente. Aquilo que eu falei nesse rios recente que eu falei das mães, né? A gente tem que parar de ser bocó e achar que a gente pode tudo sozinhos. Dependemos de Jesus o tempo todo e precisamos ensinar aos nossos filhos que eles também dependem de Jesus. A gente, muitas vezes, na melhor das intenções, acaba colocando os nossos filhos num lugar assim de ai, você consegue, você pode, você vai, uhul, vai lá, filho! E a gente elogia muito as conquistas deles, esquecendo de mostrar pra eles que tudo que eles têm vem da graça de Jesus, sabe? E como eu falo, na melhor das intenções, a gente quer encorajar, a gente quer colocar nossos filhos lá em cima, melhorar a autoestima deles, mas a gente tem que saber fazer isso com sabedoria pra equilibrar, pra que eles saibam que tudo que eles têm vem do Senhor Jesus. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui pra ver se eu não esqueci nada desse tema, porque eu acho ele muito curioso. Então, lembrando que a autoajuda coloca a confiança em si mesmo e tira a confiança de Deus. E esse é o grande problema. Na verdade, ele diminui o valor do pecado, ele diminui o valor da graça de Deus. E a gente esquece que ele é a única pessoa que é a nossa fonte poderosa de transformação. Ok? Então, uma coisa só para terminar aqui. Uma coisa só para terminar aqui é que a gente pode e deve continuamente reforçar esse ensino com os nossos filhos. Então, primeiro, mostrar para os nossos filhos que a gente tem esse papel, como eu falei, o nosso esforço pessoal nessa jornada de melhoria, de crescimento, é disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, estar frequentando uma igreja séria, estar vinculado aos irmãos da fé, à comunidade da fé. Mas nós precisamos lembrar também que nós temos temos que desejar ser diferentes. Então, quando meu filho, a minha filha ou eu mesma tem uma reação que é errada, fruto da carne, sabe, gente? Que não é Gálatas 5:22, é o oposto do fruto do Espírito. Eu preciso mostrar para os meus filhos que nós podemos nos esforçar para mudar o que fazemos, como reagimos. Mas aquilo que nós somos, só o Espírito pode mudar. Então, eu peço perdão porque eu gritei, eu me esforço para não gritar mais, mas eu corro para o meu quarto e peço, Jesus, me faz uma pessoa mansa. Tira de mim essa ira, não me deixa mais ser uma pessoa explosiva. É isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Nós temos sim um papel, um esforço de buscar ser mais parecido com o Espírito Santo, mas a transformação só vem de Deus. Enquanto a autoajuda diz que a gente tem que conhecer a nós mesmos para buscarmos em nós mesmos a capacidade de sermos melhores, a Bíblia fala que nós devemos olhar para nós, reconhecer o nosso erro, reconhecer que o nosso pecado, aquilo que nos afasta de Deus e buscar o Senhor para que Ele possa nos transformar. Então nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. E a segunda coisa que a gente também pode fazer sempre que possível com os nossos filhos para reforçar isso, é toda vez que eles trouxerem um problema, uma dificuldade, um desafio, em qualquer área, sempre a gente tem que voltar e perguntar o que a Bíblia diz sobre isso, filho? O que a Bíblia diz sobre esse relacionamento, sobre essa situação, sobre esse desafio que você está passando? A gente sempre tem que voltar para isso, ok? Então a questão da autoajuda é isso, gente. Eu tô tentando achar um lugar, eu tô sentada no chão da sala, tentando achar um lugar para ficar mais confortável. Ai, queria me encostar, mas tô muito longe, não vai dar. E se eu mexer, isso aqui vai cair, porque eu pus uma luz aqui. Sério, ele tá assim, tipo, milimetricamente apoiado. Beleza? Então, sobre autoajuda é isso, gente. A gente acha muitas vezes que a gente não precisa de Deus, a gente acaba caindo na mentira do mundo de que nós podemos, nós conseguimos, pensamento positivo, vai dar tudo certo, tudo que você precisa tá dentro de você. Não, dentro de nós só tem pecado. O que habita dentro de nós, que pode transformar algo, é o Espírito Santo.
ok? Então, ajude o seu filho a ver isso, para que ele não se perca dentro de si mesmo nessa mentira da autoajuda. Nós precisamos de ajuda do alto e não autoajuda. Agora, o segundo ponto, que é o naturalismo, gente. Esse aqui é um ponto bastante importante. Toda vez que você ouve alguém falando que a ciência e a fé não combinam, acredite, a pessoa, na verdade, ela está querendo dizer que a fé e o naturalismo não combinam, não a ciência. Quando a gente estuda a ciência moderna, a história da ciência moderna, a gente vê, eu já falei sobre isso, eu acho que em alguma outra live, talvez na segunda live, que após a Reforma Protestante, se tirou da Igreja Católica aquela aura de a Igreja Católica sabe tudo, pode tudo, tem todas as respostas, mas a gente pode questionar algumas coisas. Desde a época antes ainda de Copérnico e Galileu, que falaram que a Terra não era mais o centro do universo, quer dizer, nunca foi, né? Mas eles explicaram que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. A Igreja Católica quis... Centro do universo não, né, gente? Centro do sistema solar é o Sol, não do universo. Deixa eu corrigir aqui, senão depois eu vou ficar falando que eu falo besteira. A Igreja Católica queria matar os dois. Se eu não me engano, o Copérnico morreu, Galileu não. Já não me lembro mais, desculpa. Não quero falar besteira porque não tá aqui no livro, só que eu tô querendo exemplificar. Então a Igreja Católica se opôs. Como assim você vai dizer que nós não somos o centro? Então a Igreja Católica romana, católica romana daquela época, era uma igreja que oprimia o conhecimento. Com a Reforma Protestante, os questionamentos que se passaram a se fazer contra a Igreja Católica, se cresceu o espaço, e não só entre os protestantes, mas entre os católicos também. Mas se cresceu o espaço em buscar o conhecimento, universidades, nos próprios mosteiros e conventos também havia muito conhecimento sendo produzido, muita ciência sendo produzida, e as pessoas começaram a querer questionar estudar a natureza para saber como que eram os processos que Deus criou. Grandes mentes, pensadores são religiosos, sabe? Grandes cientistas usam a sua cosmovisão cristã ou judaico-cristã, às vezes é só judaico, né? Para conhecer o universo e glorificar a Deus dessa forma. Mais 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel são ligados a alguma denominação religiosa. Então as pessoas querem dizer que ciência e fé não combinam, sendo que, na verdade, a fé, a religião foi uma das forças motores que criou a ciência moderna. Então, quando as pessoas falam que ciência e fé não combinam, é porque eles não estão entendendo direito que ciência que eles estão falando. Geralmente é a fé e o naturalismo que não combinam. O que é o naturalismo? É a corrente da ciência que entende que tudo que existe é o que existe no mundo natural. Nada é transcendental. Não existe nada fora do natural, não existe nada sobrenatural. Tudo é natural. Então a paixão, ela acontece porque reações químicas acontecem no cérebro e feromônios e blá 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 blá, entendeu? Tudo quer ter uma explicação natural. E daí, de fato, a ciência naturalista e a fé não tem mesmo como combinar. Porque a fé não lida só com aquilo que a gente vê, mas entende coisas que são transcendentais, que a gente não vê, são sobrenaturais. Então o naturalismo... Eu vou pegar o livro para não perder coisas mais importantes. Mas lembrando que eu tô sendo super, ultra, mega resumida aqui, tá bom? Eu gosto muito do título desse capítulo que fala: o meu cérebro é confiável, de acordo com o meu cérebro. Então o naturalismo, ele chega nisso, sabe? Ele chega num limite que no final da live eu quero falar sobre um outro assunto que vai corroborar um pouco esse tema. A gente chega num lugar de um ciclo assim, tá? Mas você tá dizendo que é isso, mas não faz sentido. Não, mas é isso. Não, mas não faz sentido. Não, mas é isso. É isso porque eu sei que é isso. Mas peraí, como que você sabe? Eu vou deixar mais claro isso no final. Mas então o naturalismo é a crença de que as causas naturais são o suficientes para explicar tudo no mundo, tudo, tá? E o materialismo é aquilo que a natureza, o material, as coisas materiais é tudo que existe. O que a gente precisa entender é que qualquer consenso científico vai chegar num ponto em que você vai precisar de uma fé para decidir. E quando eu tô falando de fé, eu não tô falando de fé do ponto de vista religioso, ok? Eu tô falando de fé, definição de acreditar em algo que não se pode provar. Acreditar em algo que ninguém viu. Eu acho que essa é a melhor definição. A fé não é isso? Certeza das coisas que não... Convicção das coisas que não se veem? A fé, esquecendo a religião agora, a fé científica às vezes também é isso aí.
Você chega, você tem consenso, todo mundo acredita na mesma coisa, e no final, novamente, eu vou voltar para um tema que vai corroborar isso. Mas chega no final, peraí, tá, beleza. A gente concorda com tudo isso, mas daqui em diante não tem mais resposta. Ninguém viu. Como é, por exemplo, a criação do universo. Eu posso concordar com todas as teorias que chegam até o Big Bang. Eu posso concordar com isso como cristã. Mas chega no final, eu vou olhar pro cara e falar, beleza, eu concordo com você. Mas para mim foi Deus que acendeu o fósforo do Big Bang. E ele vai dizer, não, mas eu vou dizer para você que não foi o acaso. Tanto para mim quanto para ele, foi necessário o quê? Uma fé, porque de fato ninguém estava lá vendo o Big Bang, vendo o universo ser criado. Ainda que na minha cabeça faça muito mais sentido eu crer, e não porque eu sou crente, gente. Mas é porque, vamos abrir um parênteses aqui. Nada no universo surge espontaneamente. Nada. Nada surge espontaneamente. Ainda que tem uns negócios lá, não vou entrar nesse aspecto, mas tem uma galera da física quântica que diz que umas partículas surgem, outros rebatem, diz que não é do nada. Existe esse argumento e que já foi refutado. Mas nada surge. Eu não tô aqui, tô com sede, de repente, nossa, uma garrafa d'água surgiu. Nada existe sem uma causa. Um bebê na barriga da mãe surge por uma causa. Um mofo que surge num pão, ele não surge do nada, já tinha alguma coisa para produzir esse mofo. Enfim, tudo surge com uma causa. Por que que o bendito do universo, que é o principal, a coisa mais importante de tudo, surgiria sem causa? Ok, nem eu, nem o ateu estavam lá na hora que o universo foi criado. Tanto eu quanto eles, nós precisamos o quê? Olhar as evidências e fazer uma leitura das evidências e chegar a uma conclusão. Só que isso é o quê, gente? Isso é fé. Se você pega um argumento, E por que eu tô falando isso? Porque o ateu, ele não tem o direito de menosprezar a minha conclusão de fé em Deus, porque a conclusão dele também é uma conclusão de fé. E é isso que a gente deixa claro para os nossos filhos, que eles não têm direito de querer ridicularizar. E é claro, gente, novamente eu falo, não é pra gente brigar, entendeu? Querer quebrar tudo. É só para que nós, os nossos filhos, saibamos que eles não têm direito de menosprezar a nossa fé como sendo menos científica que o deles, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Eles também têm uma fé. A gente também não vai menosprezar, a gente também não vai ridicularizar. A gente já tem que entender que está tudo no mesmo patamar. Ainda que, novamente, eu digo, parece que tem mais evidência para nós. Então, quando eu falo de evidência, eu vou falar isso agora também, porque pode ser que mais pra frente seja importante esse entendimento. Se tem um caso de assassinato, não tenho nenhum da testemunha ocular, mas tem o DNA na arma, tem o fio de cabelo, tem a câmera de segurança, tem várias evidências que apontam para o assassino. O júri vai ver todas as evidências e vai dar um veredito. Ninguém dali do júri estava na hora do assassinato. Porque senão seria um testemunho ocular. Não tinha ninguém. Eles olham as evidências e eles dão um veredito baseado na fé. Não uma fé religiosa, mas aquilo que eles não veem, mas eles acreditam que é verdade. Entende? Então a gente olha as evidências e a gente chega a uma conclusão. Para os naturalistas, as evidências já são em si próprias o fim delas. Porque só existe o que está aqui. Então, se só existe o que está aqui, não tem nada mais. Então é isso aqui, entendeu? Então tudo que aconteceu é do acaso, é só matéria, não tem nada além disso. Voltando aqui, desculpa. Como eu falei, a revolução científica não foi motivada para tirar Deus do trono, pelo contrário, mas ela foi realmente para elevar, exaltar a Deus pela compreensão dos processos naturais que ele colocou, né? Mas é como que acontece quando a gente vê Romanos, novamente, ela não fala isso, mas a gente lembra que a Bíblia fala que os céus, que a natureza revela a Deus, né? A criação revela a Deus, mas chega no final e as pessoas colocam a criatura no lugar do Criador. Então eles estudam, em vez de olharem as evidências e chegarem ao Criador, eles olham as evidências e eles adoram a própria evidência, sabe? Então isso já é bíblico, isso já aconteceria. Agora tem algumas umas implicações, né? Que na verdade eu não vou entrar em todos esses detalhes, gente, porque é muita coisinha, é coisas que a gente precisaria de muito tempo, sabe, para estudar. Mas o que a gente precisa é reconhecer a mensagem que eles querem dizer. Eu acho que de todas, a pior de todas
é essa questão de que o caos pode criar algo, sabe? De que tudo é o acaso. Se você chega aqui na minha casa agora, tem um monte de brinquedo da Abigail jogado no chão da sala, eu ainda não arrumei. Geralmente eu arrumo antes de dormir. Tá todos os brinquedos aqui jogados. Se eu for tomar banho e eu voltar e os brinquedos estiverem arrumados, o que eu vou pensar? Nossa, os brinquedos se uniram e com a força deles se juntaram e entraram dentro da cesta sozinhos. Não, eu vou acreditar que meu marido, ou a minha filha mais velha, ou a filha do meio veio aqui e arrumou. Alguém fez, porque a ordem pressupõe uma mente, gente. Pressupõe que tem alguém fazendo as coisas, sabe? Então as evidências pro naturalista não vão levar à conclusão de Deus, porque para ele não existe nada além daquilo que ele consegue ver, nada do que é natural. Esse é o limite, sabe? Esse é o limite que eles chegam. Mas vocês entendem que é tão fé para eles quanto é para nós? Ninguém estava lá, ninguém viu. As evidências chegam num ponto em que elas param. E nós, com a nossa cosmovisão, temos que olhar esse ponto e resolver e chegar a alguma conclusão. A ciência não é neutra, nenhuma ciência é neutra, gente. Sabe? Porque todo mundo tem uma cosmovisão. E todo mundo vai analisar os fatos de acordo com essa cosmovisão e fazer uma reflexão de acordo com essa cosmovisão. Entende? Então vamos lá. Para eu terminar esse assunto do naturalismo aqui, pra gente ir pro ceticismo. Senão já tem bastante tempo aqui rolando. Novamente, então vamos só para finalizar. Ciência e cristianismo não são opostos. Mas o cristianismo e o naturalismo são, porque a gente sabe que existe uma coisa além. Lembrando que o cristianismo se baseia na vida de Cristo, morte e ressurreição. E esses 3 fatos são fatos historicamente comprovados. E vai ter um ponto aqui sobre a ressurreição de Cristo, mas isso é fato, gente. Outro dia eu tava vendo uma historiadora falando, e daí ela não quer admitir que Jesus ressuscitou, e ela fala assim, olha, as testemunhas dizem que viram alguma coisa. O que foi, a gente não sabe, mas alguma coisa eles viram. E a gente sabe que foi Jesus. Mas existe essa comprovação, tá? O nosso cristianismo se baseia nisso. Então é isso e ponto final. A criação do universo, a gente sabe que foi Deus que criou, ainda que a gente possa não saber quais foram os processos que ele usou, e os processos a ciência estuda, mas ainda assim não é algo que afete tão grandiosamente a nossa fé, entender os processos da criação do universo, como o fato de Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Nasceu, morreu e ressuscitou. Isso, eu achei que já feito a ordem errada. Gente, 8 horas da noite a gente não funciona muito bem mais, né? Entende? Então, assim, a gente sabe que Deus criou o universo, isso é fato. Os processos que ele usou, a gente ainda não tem a convicção, ainda que a ciência aponte algumas evidências. Mas o mais importante para a nossa fé cristã é a ressurreição de Cristo. E isso é um fato comprovado. Ok? Daí o outro mito que eles usam, né? A ciência usa fatos, a religião usa fé. E como eu falei, é mentira, porque nenhum cientista ele é completamente objetivo. Sempre vai ter uma cosmovisão, sempre vai ter uma reflexão sobre os fatos obtidos, ok? Pode ser que você seja cristão e você vai ter essa visão para interpretar os fatos, e o ateu vai ter outra visão para interpretar os fatos. Então a ciência não é objetiva, gente. Não existe objetividade quando envolve ser humano, ok? A única objetividade é 2 mais 2 são 4. Matemática. Matemática é objetivo, ok? Terceiro, que não mentes. Então, não mentes poderiam produzir alguma coisa, mas a gente sabe que não tem nenhuma evidência disso, gente. Que ele quer dizer que a criação foi sem uma mente criadora, mas não existe evidência em todo o universo, em toda a história de alguma coisa que foi criada sem alguma coisa por trás, entendeu? É difícil entender isso. Tipo, conhecimento. Não sei, gente. Isso é difícil porque assim, chega a ser... Talvez eles olhem pra gente e falem, nossa, é hilário eles acreditarem em Deus. Mas às vezes eu olho pra algumas coisas que se diz e falo, gente, é hilário pensar assim. Mas ok, não quero menosprezar e ridicularizar, porque eu também não quero que façam o mesmo com a minha fé, né? Então a gente tem que mostrar isso pros nossos filhos. Que a ciência e o cristianismo são amigos. Como eu falei, 100 anos de prêmio Nobel, mais 65% dos vencedores tinham conexões com denominações cristãs.
E uma coisa que eu sempre falo, eu acho que foi no grupo de estudo Ensinando no Caminho que eu falei isso. Não sei se eu falei aqui em alguma dessas lives, mas eu vou falar aqui agora. Deus se revelou através de 2 grandes livros. O conhecimento geral é o livro da natureza e o conhecimento específico é o livro Bíblia. Os dois, a revelação geral e a revelação específica, elas não se contradizem. A gente vai estudar o livro geral da natureza pela ciência, o livro especial, a revelação especial pela teologia, e a gente tem que entender que se elas não estão se conversando, se está tendo contradição, alguma interpretação está errada. A gente não tem que excluir uma ou outra, mas fazer as duas trabalharem juntas. Isso é o mais importante, mostrar para os nossos filhos que não há contradição e a gente não precisa se preocupar com isso. Se alguma coisa está se contradizendo, a gente só precisa estudar mais, gente. Sabe? Não ter medo. Eu acho que nós, como mães, precisaríamos ser as primeiras pessoas a trazer essas perguntas difíceis para os nossos filhos. Sabe? Ontem eu perguntei para as meninas, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? Daí a Ana Júlia falou, pode. Eu falei, mas se ele não puder carregar a pedra, então ele não é onipotente. E daí a Manuela falou, não, então ele não pode. Eu falei, mas se ele não pode criar essa pedra, então ele não é onipotente. E daí a Manuela falou, o que você quer da gente? Foi muito engraçado. Depois eu falo pra vocês no final a resposta, se ficaram curiosos. A resposta que eu dei pra elas. Que eu dei não, né? Porque não é uma coisa que eu criei na minha cabeça. Foi uma coisa que eu ouvi a respeito, discussões e tal, e falei pra elas. Mas então a gente precisa reforçar isso com os nossos filhos, gente. A natureza. Se você. Isso eu achei legal essa sugestão de fazer com as crianças, principalmente as menores, né? Peça para os seus filhos desenharem fazerem um desenho. Quando eles terminarem, pergunte para eles: como que esse desenho foi feito? Foi você ou foi o giz de cera? A pergunta é: nenhum dos dois. A natureza é como o giz de cera. Opa, desculpa, a natureza é os dois, a resposta é os dois. Eu falei, nossa, como assim nenhum dos dois? Você vê que a pessoa tá lendo inglês 9 horas da noite. Qual que é a resposta? Como que o desenho surgiu? A resposta foi os dois. Então a natureza é como o crayon, o giz de cera, e Deus é como o artista. Então a gente vê a natureza sendo usada por Deus para a criação, para o desenho final. Deus pode usar todos esses processos que a gente estuda na ciência, gente. Isso que é importante a gente entender. Existem falhas em alguns, mas em outros não existe. Quando a gente fala de teoria, as pessoas falam, mas aqui é uma teoria, tem que provar. Gente, no meio científico, teoria não é isso. Teoria é o penúltimo passo para se tornar a verdade absoluta, entendeu? Tipo, lei da gravidade é um fato absoluto, ninguém discute. A teoria, é um anterior, se eu não me engano. É quase ali. Então, falar teoria da evolução, teoria do Big Bang, não é assim, mas eles têm que provar essa neoninha. Não, gente, não é. Já é consenso científico, sabe? Existem gaps, porque como a gente falou, ninguém estava lá testemunhando o Big Bang. Eles não conseguiram reproduzir aquilo que completamente... Mesmo porque eu acho que a teoria do Big Bang, gente, é impossível você reproduzir. Porque como que você vai reproduzir o nada absoluto se hoje a gente já existe no mundo, né? Não existe como reproduzir o nada absoluto. Mas, então a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, sabe? Que a gente não precisa eliminar aquilo que a ciência apresenta. Porque até teve aqui algum lugar, não sei se é no próximo capítulo talvez, mas ela comenta isso sobre a história. Eu ouvi, a gente chega na igreja, não pode, a teoria da evolução tá errada, a teoria da evolução tá errada, a teoria da evolução tá errada. Só que daí você chega na escola e o professor vai te explicando várias coisas da teoria da evolução que são comprovadas e que fazem muito sentido. Daí o teu filho chega lá no ensino médio, ouve isso e fala, meu Deus, a igreja mentiu pra mim. Sobre o que mais que eles mentiram? E na verdade não é esse o problema. O problema é que a teoria da evolução tem várias coisas que fazem sentido, mas não explica como que aquela vida simples, né, da ameba virou uma vida complexa e não explica a tal da evolução até chegar em alguns gaps específicos da teoria da evolução, que eu não quero entrar nesse detalhe porque eu não sei profundamente, eu não quero falar besteira. Mas a gente sabe que existem alguns gaps. Então a questão não é descartar tudo e falar que é tudo mentira, mas entender para explicar corretamente para os nossos filhos. Eu não lembro quem que, se eu não me engano, foi um pastor presbiteriano, mas eu posso estar enganada, que quando Darwin lançou o livro A Origem das Espécies e falava da teoria da evolução, o cara ficou assim encantado. Ele até, se eu não me engano, ele fez o prefácio de uma obra ou só fez uma dedicatória para alguém e falou que era maravilhoso compreender os processos pelo qual Deus tinha criado tudo.
Entende? Então tudo depende da maneira como você olha. Tudo depende da tua cosmovisão e da maneira como você interpreta os fatos. E a gente precisa estar aberto para isso, para poder ensinar os nossos filhos. Mas daí agora a gente vem no outro ponto, que é o próximo capítulo, que é o tal do ceticismo. E isso é muito importante. Porque enquanto eu tô aqui falando com vocês sobre isso, a gente tá falando sobre você saber discutir esse assunto e tal, né? Não ser intransigente. Não ser assim, tipo, tudo que é da ciência é ruim. Porque você vai estar, primeiro, sendo um pouco ignorante, você vai se perder a chance de aprender algumas coisas. E você vai estar criando seus filhos de um jeito que quando eles encontrarem ciência boa e comprovada, eles vão falar, peraí, mas a ciência não é de todo mal. A gente já falou sobre isso nas primeiras lives. Mas a gente tem um outro problema, que a gente vai enfrentar pessoas que são céticas. E elas querem ser céticas, elas não querem discutir, conversar para aprender. Elas querem simplesmente permanecer nesse lugar de ceticismo. E essas pessoas, nossos filhos precisam aprender a identificar essas pessoas para que eles não percam tempo tentando discutir e argumentar com pessoas que não querem ouvir os argumentos. E aqui no livro ela explica até de um debate que teve sobre a questão do Novo Testamento. E o cara ele falou assim, eu acreditaria no Novo Testamento se... E colocou vários argumentos. Só que os argumentos que ele colocou para o Novo Testamento, que ele pediu, as provas que ele pediu, eram provas que não se pede para nenhum documento histórico. Tipo assim, ninguém pede para nada, mas para o Novo Testamento ele queria. E ela até traz alguns dados aqui que eu achei muito interessante, eu quero falar para vocês. Porque quando você fala de documentos antigos, você tem algumas coisas para considerar ele mais autêntico, mais fidedigno, mais confiável. E são duas coisas principais. A primeira é o número de manuscritos recuperados. Lembrando que os livros autógrafos, você não tem mais o original escrito por Mateus. Mas assim como você não tem mais a Ilíada de Homero escrita lá à mão. O que você tem são manuscritos, e a quantidade de manuscritos revela a importância de um texto para a sua época e para a época posterior. Então, a quantidade de manuscritos é um dos fatores, e o segundo é o tempo entre o original e os manuscritos. Por quê? Porque quanto menor o tempo, mais cedo foi reconhecida a importância dessa obra. E mais fidedigna a original porque tem menos tempo, né? Concordo? Então, o que acontece? Enquanto o Novo Testamento... olha só que legal. Ele tem 24 mil documentos antigos relacionados ao Novo Testamento, desculpe. Ele é o primeiro, o que mais tem. Em segundo lugar, vem a Ilíada de Homero. Sabe quantas cópias ele tem? 1900. 1900, gente. A gente tem 24 mil do Novo Testamento. E quando a gente fala sobre o tempo, a questão do... detalhe, o terceiro é a história de Heródoto. Em inglês, Heródotus History. Em português deve ser a história de Heródoto, que tem 106. 106, 1900, 24 mil. Então você vê a diferença, né? E quando você fala do tempo, a questão do tempo das cópias, as primeiras do Novo Testamento foram anos ou décadas. Já de outras literaturas antigas, são centenas de anos. Por que então o Novo Testamento se coloca nesse lugar de não é autêntico, não é verdadeiro, blá, 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 tem que colocar outros livros junto? Tudo aquela coisa que a gente ouve sempre. Por quê? Porque as pessoas escolhem ser céticas de acordo com aquilo que elas querem ser. E uma das coisas que elas escolhem é o quê? A Bíblia, o Novo Testamento, fé. Então tudo que envolve fé, cristianismo, se coloca nesse lugar de ser cético. Agora, se você vai descartar o Novo Testamento como um documento confiável, você vai ter que descartar todos os documentos históricos que você pode ter na vida, entende? Então, isso que é importante a gente entender. Que essas pessoas, elas colocam esses empecilhos, que não são científicos, não são nem científicos, para questionar a nossa fé. E nessa hora, a gente tem que entender que a gente quer que os nossos filhos sejam um pouco céticos. A gente quer que eles ouçam as coisas e eles questionem. A gente não quer que eles engulam tudo com farofa. Nem aquilo que a gente fala. Às vezes eu falo alguma coisa, principalmente com a Manuela, que é mais velha, né? Eu falo, não, filha, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que ver. Eu ouvi isso, aquilo, outro. Mas às vezes eu falo assim, eu ouvi isso, mas eu não fui atrás para pesquisar mais. Sabe? A gente quer que eles sejam um pouco céticos. Mas... quando a pessoa ela entra para o caminho de ser cética e ponto final, ela sempre vai achar motivos para duvidar. E essa pessoa, ela não vai querer discutir com você. Eu gostei muito aqui de uma coisa que ele falou. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu gostei dessa frase, ó. Nada, nenhuma resposta vai satisfazer alguém que está determinado a ser cético. Isso é muito importante. Ela fez uma diferenciação aqui entre o antigo ateísta e o novo ateísta. E ele falava que antigamente o ateu falava assim, não há Deus. Então, quando você ia discutir um debate, o contra era há Deus. Hoje, o novo ateu, a frase dele é eu não tenho fé em Deus. Então, você não tem como você discutir o oposto, você tem fé em Deus, entende? Então, é uma discussão que não casa, que não bate. E realmente não dá para debater com essa pessoa. A gente não pode querer discutir com uma pessoa que decidiu que ela não vai crer, que ela não quer crer. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a entender que eles têm que ser céticos para ver as mentiras disfarçadas de verdade, para encontrar as verdades no meio do mundo em que eles estão, que é aquele papo da nossa primeira live, se eu não me engano, muito importante. Mas eles também têm que entender que a gente não vai saber tudo. E que a gente como pais entende muito bem isso. Eu não vou chegar para minha filha, eu vou abrir o orçamento da casa, financeiro da casa. Eu não vou chegar para minha filha de 4 anos e falar sobre a reprodução humana abertamente. Não, você vai falando as coisas aos poucos, de acordo com a capacidade de compreender. Pensa Deus, mente infinita, se ele poderia falar tudo para nós de uma vez. Então, a gente vai buscar, a gente vai procurar, a gente vai orar, a gente vai estudar. Mas a gente vai entender que não tem problema a gente não saber tudo de uma vez. E isso não diminui o poder de Deus, isso não diminui a verdade dele, não diminui a nossa capacidade. Ok? Porque às vezes a pessoa, o caminho do cético vai ser querer tirar da fé, né? Então, se você vai entrar numa discussão com o cético, a intenção dele vai falar assim, mas você não sabe tudo, você não tem essa resposta, blá, blá, blá. E muitas vezes, aquela pessoa que tá com a fé abalada, que não tem a fé tão firmada, vai se sentir, realmente a minha fé, então, talvez não dê pra acreditar mesmo nisso tudo. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos que não tem problema eles não saberem algumas coisas. Ainda que sim, eles devam ser críticos, questionar, perguntar. E nós temos que estar abertos para as perguntas, porque a nossa fé não tem problema passar por perguntas difíceis. A nossa fé, ela pode passar por escrutínio, ela pode ser analisada a fundo, ela pode estar na lupa, na lente de aumento. A gente tem que mostrar para os nossos filhos que a nossa fé aguenta. A nossa fé aguenta. E a gente tem que estar prontos para mostrar isso para eles. Por isso, nós temos que ser as primeiras pessoas a estar prontos para receber perguntas difíceis ou para fazer perguntas difíceis, como eu falei da história da pedra, que Deus não pode balançar. Então, pergunte, faça perguntas para o seu filho, aquelas que você já sabe a resposta, claro, né? E se ele trouxer uma pergunta que você não sabe, não tenha medo dessa pergunta. Vamos descobrir, vai pesquisar, vai atrás e traga a resposta, ok? Nós temos um Deus infinito que ele tem perguntas ainda mais difíceis. Se você parar para analisar, né, muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar, ok? Então, esses 3 assuntos são os assuntos do livro. Eu vou trazer depois na semana que vem. Então, eu falo semana que vem, nem sei se vai ser semana que vem, gente. Na próxima live, mais 3 assuntos. Mas eu quero terminar essa daqui falando daquele outro tema que eu disse que eu ia falar, que quando eu falei sobre a questão de evidências e por que muitas vezes a gente precisa entender que a nossa fé, ela não é boba, sabe? Tipo, ela não é baseada só no achismo, só no emocionalismo. Existe muita racionalidade na nossa fé. E um dos argumentos para a existência de Deus é o tal do ajuste fino do universo, que eu não sei se você já conhece ou não, mas se não conhece, vale a pena você pesquisar. E eu tava lendo sobre isso esses dias e falando com as meninas a respeito disso, e eu quero contar para vocês um pouquinho da explicação que eu falei para elas, porque no final a Manuela olhou e falou assim: nossa, mas é muito mais reasonable, muito mais racional você acreditar em Deus do que outra coisa. Eu falei, é verdade, muito mais reasonable mesmo. Mas o ajuste fino do universo se percebeu, se estudou, inclusive, se eu não me engano, foi no aniversário de não sei quantos, acho que 500 anos talvez, de Copérnico. Quando Copérnico chegou com a história de que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra. Daí completaram-se 500 anos, parece, teve um evento lá na Europa. E surgiu um cara que começou a levantar essa questão de que o universo é biotrópico, antropotrópico. 2 termos para falar que ele é todo pensado, parece que ele é todo pensado e propício para a vida, principalmente para a vida humana. E quando se fala assim, todo pensado para, é o quê?
A gravidade é do jeito certo, a força eletromagnética é do jeito certo, a distância da Lua para a Terra é do jeito certo, o tamanho da Terra é do jeito certo, tudo é do jeito que é necessário para que haja vida, para que o homem esteja vivendo na Terra. Então, quando você começa a estudar sobre isso, é muito impressionante você ver esses detalhes. E uma coisa que eles apresentaram, que eu até estava... Num dos podcasts que eu tava ouvindo, o Roberto Covolan, que é um cara crânio, ele tava falando de 4 forças específicas sobre isso. Mas eu vi num outro que falava de 40 e diz que tem uma organização aqui nos Estados Unidos, inclusive, que já se fala, acho que dos 127 ou 137 fatores diferentes desse ajuste fino do universo. O que é esse ajuste fino? Por que fino? Porque ele é finamente acertadinho. Se fosse um pouquinho diferente, não ia existir. Por exemplo, a força do átomo, não sei se quem lembra das aulas de física, gente, tudo é feito de átomo, certo? Sem átomos não existe matéria, sem matéria não existe nada. Sem átomo não existe nada logo. O átomo tem o núcleo que tem os prótons e os nêutrons e os elétrons ao redor. Existe uma força que mantém os prótons e os nêutrons juntos aqui. Mas essa força ela tem que ser muito forte, porque pensa que os prótons são carga positiva, eles deveriam estar se repelindo, eles não estão. Então essa força é muito forte. Mas ao mesmo tempo ela não pode ser tão forte, porque ela tem que limitar num ponto por causa dos elétrons, que é outra força que controla os elétrons ao redor. E ao mesmo tempo ele tem que ser uma força que quando encontra outro átomo para fazer a molécula, também tem que ser ajustada. Então se é um pouquinho diferente, não existe átomo. Se é um pouquinho diferente, não existe matéria, não existe agente, não existe universo. Se a gravidade é um pouquinho diferente, o universo não consegue se formar, não consegue se expandir, não consegue existir. Então, todas as coisas são detalhadamente feitas ou de repentemente, por acaso acontece, de serem perfeitas para a existência da vida. Então esse é o argumento do ajuste fino do universo, que é o argumento para a existência de Deus. E daí, quando você vai estudar isso, claro, tem os contra-argumentos, claro, por parte dos ateus, por parte das pessoas que não acreditam em Deus, e um deles é a questão do acaso. Mas, gente, vamos falar assim, se eu falar assim para meu marido agora, vai lá e pega uma fruta, sem olhar, pega uma fruta na fruteira, e eu falo, pega uma laranja. Tem laranja, tem mamão, tem abacaxi, tem banana, tem... laranja, tem 5 frutas ali, tá? E eu falo para ele pegar a laranja sem olhar. Ele tem uma chance em 5 de acertar, correto? Quando você fala dessas forças nuclear, parará, não é 1 em 5. É uma em números que é 10 elevado a não sei quanta potência. 10 elevado à potência, gente, é por exemplo assim, 10 elevado a 4. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que significa 1 mais 4 zeros. Porque, ó, 10 vezes 10, 6. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. 1, 0, 0, 0, 0. 10 mil, 10 elevado a 4. Entenderam? Só pra ter... Às vezes a gente esqueceu, né, da aula de matemática. Quando a gente fala desses fatores, dessas forças, é 10 elevado a 32, 10 elevado a 23, 10 elevado a 130 e não sei quanto. Isso significa uma chance em 1 com tudo isso de zero depois. E num dos lugares que eu tava ouvindo, ele deu um exemplo que me ajudou muito a entender, que foi o exemplo que eu falei para as meninas. Vamos supor que eu pego aqui esse cesto de brinquedo da Abigail e eu encho de moedas. E uma moeda é vermelha. Eu pego a mão e eu pego a moeda vermelha, tá? É uma chance em muitos números. Só que pensa que esse balde é do tamanho da minha casa inteira. Eu tô aqui afogada em moedas e continua uma moeda vermelha. Agora pensa que esse balde não é do tamanho da minha casa, esse balde é do tamanho dos Estados Unidos inteiro e continua tendo uma moeda vermelha. Só que não é só um balde, são muitos baldes. 4, de acordo com o Roberto Covolan, que ele falou só desses 4, ou 20 e poucos, ou 120 e poucos, como já foram estudados. Então a pessoa teria que colocar a mão em 120 e poucos baldes, acertar sem olhar a moeda vermelha de primeira em todos os 127 baldes, para dar certo o universo ser como é hoje. Não é uma pessoa, né? Porque é o acaso, então não tem uma mente. Gente, é mais razoável que tenha uma mente que fez tudo isso. Eu sei que meu ponto de vista cristão faz com que fique mais fácil interpretar assim. Mas você entende a questão da razoabilidade da fé? Você entende que não é só tipo, eu creio que Deus me criou, eu creio que Deus criou tudo? Se você vai olhando para as coisas, como eu falei da questão da criação, nada surge do acaso. Por que logo o universo vai surgir do acaso?
Então são muitas questões que a gente vai analisando a ciência e você vê que isso tudo só exalta Deus, só glorifica Deus, só aponta para Deus e não o contrário. Agora, vocês entendem isso? E daí a questão do Deus poderia criar uma pedra tão grande que ele não poderia carregar, é um desses argumentos que os céticos levantam, não porque eles querem, eu quero discutir e aprender com você. Não, eles só querem colocar você na parede e querer diminuir a tua fé, para você dizer que não, que sim, e eu falo assim, então Deus não é todo poderoso. Só que 99,9% dos teóricos da religião, da filosofia da religião, da história da religião, da teologia, vão concordar que onipotência não é fazer absolutamente qualquer coisa, mas qualquer coisa de uma lei lógica. Deus pode criar um círculo redondo? Opa, um círculo quadrado? Ops, vou voltar à pergunta. Deus pode criar um círculo quadrado? Não, ele não pode criar um círculo quadrado. Porque ele não é onipotente? Não, porque não tem dentro da lei lógica que ele mesmo criou. Círculos são círculos, quadrados são quadrados. Ele não vai criar um círculo quadrado, assim como ele não vai criar um ateu que crê nele. Entende? Não dá. É ilógico. E Deus não vai contra a lógica. Então, o nonsense, né? A coisa sem sentido continua sendo nonsense, mesmo quando se trata de Deus. A onipotência não é fazer qualquer coisa que está na tua cabeça, mas fazer qualquer coisa dentro de uma lei lógica que ele mesmo criou. Então fica a resposta aí da pedra, tá bom? E isso é um consenso entre estudiosos. E quando eu falo filosofia da religião, não são pessoas que creem em Deus necessariamente, mas pessoas que estudam religião. E muitas delas podem, inclusive, serem agnósticas, serem ateias, ateístas, atoas, sei lá. Elas podem não crer em Deus, ok? Eu não tô falando de pessoas religiosas. Tô falando de pessoas que estudam o termo e que definem o que é onipotência dentro dos estudos que elas fazem. Enfim, então, gente, é isso. Voltem pro YouTube. Eu vou colocar no YouTube entre hoje e amanhã. Assistam com calma, vão parando, vão ouvindo de volta o que eu falei, vão atrás de estudar mais. Se você falar inglês e puder ler esse livro, vai ser impressionantemente importante para você. E daí, na semana que vem, a gente volta com os próximos 3 temas, que é o relativismo moral, adoro, o pós-modernismo e o emocionalismo, eu acho que é. Deixa eu só ter certeza que é o emocionalismo. Nossa, 3 coisas que fazem muita diferença na nossa vida. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Desculpa não ter avisado aí, mas espero que possa ajudar vocês nesse assunto que a gente tem conversado.